Olá, bom dia, tudo bem? Quando foi o cumprimento da parábola das 10 virgens? É isso mesmo. Quando ocorreu esse cumprimento? Quando foi feito? Quando o noivo voltou? Porque isso foi uma parábola que Jesus falou, né? Jesus estava ali orientando para que os judeus, porque afinal de contas Jesus de Nazaré veio para os judeus, então ele estava contando essa parábola para deixar os judeus de antena ligada a respeito da sua volta, a respeito do juízo, a respeito do dia do Senhor. Porque enquanto você não entender o que significou o dia do Senhor, você não vai entender a Bíblia, não adianta. Você vai ser sempre um futurista, sempre uma pessoa que espera algo improvável. Neste vídeo eu vou tocar no dia do Senhor de novo, porque enquanto você não entender o dia do Senhor, você não vai entender nada. Então vamos lá. Quando foi o cumprimento da parábola das 10 virgens? Em Mateus, livro histórico, isso aqui não é Novo Testamento, aqui é a história de Jesus de Nazaré, de Yeshua. A parábola das 10 virgens, estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, NA. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E, como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Saíam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. As prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. Fechou-se. Deixa eu fechar isso aqui, porque não vai dar certo, não. Fechou-se a porta. Versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Olha que coisa interessantíssima para ler e aplicar isso na cabeça de um religioso. Isso é uma coisa formidável, gente. Isso é algo que não tem preço. Isso é algo constrangedor. Isso é algo muito triste. Muito triste. Porque religioso, normalmente, eles são incrédulos, né? Religiosos, eles não acreditam no escrito bíblico. Eles não acreditam no tempo, né, dos escritos bíblicos. Eles acreditam no que um dito pregador, um professor, um teólogo, ele fala. Então, o que está na Bíblia, para eles pouco importa. Aí pega-se essa parábola das 10 virgens e olha que coisa. E aplica isso. E as pessoas ficam aí, olha, que coisa, né? A senhorinha com quase 100 anos, 90, 80 anos, esperando o noivo chegar. Porque está escrito. E ela, coitadinha, o estudo dela é muito pouco. A condição de interpretar um texto dela praticamente é zero. E aí fica uma pessoa lá na frente, de terno, gravata, uma oratória fora do comum, e falando, e falando, e falando, e aquilo vai entrando na cabeça daquela senhorinha, daquele senhorzinho, e eles vão acreditando naquilo. Olha que só. Só que isso foi falado há quase 2000 anos, gente. Isso aqui foi falado antes do sacrifício da cruz. Isso daqui, volta a ser prolixo. Isso aqui foi uma parábola para os judeus se prepararem para o dia do Senhor que estava chegando.
para a cobrança de contas de Deus que estava próximo. Naqueles dias, não próximo hoje. Em Lucas 12:40, só um versículo solto, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, eu te pergunto, esse escrito aqui foi semana passada? Esse escrito foi pelo menos no século passado? Não. Depois disso aqui aconteceram inúmeras coisas. Depois disso aqui aconteceu ele ser pendurado, ser pregado no madeiro. Se foi em forma de X, de Y, de cruz, aí eu não sei. Ele foi pendurado no madeiro. Aí depois no domingo ele ressuscitou, ele voltou e ficou 40 dias com os discípulos. Aí depois ele foi assunto ao céu, ele subiu aos céus, ao reino espiritual, o Espírito. E assim veio Paulo falando da graça, do favor imerecido aos gentios, e foi, visitou Tessalônica, Éfeso, Corinto e Roma, e falando. Foi. E sempre eles falando. O reino de Deus está próximo, pregando o evangelho. Então não ficou lá na parábola, nos 10:20, porque aquilo foi uma parábola. Aquilo foi como se fosse uma hipérbole, uma conjectura, uma comparação, um sugestionamento, algo hipotético que poderia acontecer. Aquilo não foi uma realidade, aquela história não era uma realidade. Aquilo foi uma parábola para os judeus ficarem atentos, porque os judeus não davam valor para ele. Os judeus não estavam nem aí para ele. Achavam ele como um cara sem noção, um herege, um perturbado, uma pessoa que ia contra as leis dadas a Moisés. Então, para os judeus, ele falou aquela parábola para abrir a visão de quem quisesse, dos judeus que quisesse ficar atento, porque a qualquer momento o noivo podia. Aí dentro da religião eles pegam isso no literal e aplicam isso e a pessoa fica esperando o dia e a hora. O dia e a hora. Olha aqui, ó. 2 Pedro 3,10. Porém, presta atenção nisso aqui. Presta atenção que agora eu começo a te passar um entendimento disso aqui no escrito. Porém, o dia do Senhor, olha o D maiúsculo. Olha o respeito aqui. Que os editores, que os escritores aqui, não os copistas, não estou falando do copista que há quase 2000 anos ficou fazendo isso aqui. Não. Dos editores da Almeida, da King James e por aí vai. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Aqui Jesus tinha falado, né? Lucas 12:40. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Aí 2 Pedro 3,10 fala assim, ó. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Claro que isso daqui aconteceu. Porque isso foi profetizado lá atrás, que durante o cerco, Jerusalém seria queimada. O templo foi queimado até os alicerces. Foi destruído o quê? Pelo fogo. Aí a pessoa pega esse versículo, acha que a Terra, olha, tá vendo? Esse aquecimento global é porque a Terra um dia vai pegar fogo. Esse aquecimento global é a camada de ozônio que está cada vez se abrindo mais aí, e aí o sol, o calor tá vindo, mas não tem nada a ver. Esse fogo aqui era referente ao dia do Senhor, ao juízo. Era para esse dia que Jesus estava falando para eles, para elas, para as virgens lá na parábola, para ficarem atentas. Porque o dia do Senhor poderiam pegar eles de surpresa. Porque o dia do Senhor seria a vinda dele, seria a volta dele. Mas quando eu mostro o dia do Senhor, quando chegou, aí você vai nas Bíblias de estudo e está lá que o dia do Senhor era domingo. Era o primeiro dia da semana. Vai fazer o quê? Porque assim está em Apocalipse 1:10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Olha, só que aqui com D minúsculo, não D maiúsculo.
Porque os editores aqui, sendo coagidos pelo passado, porque o que existe aí é cópia de cópia, não tem nada de novo dentro do sistema religioso, não tem nada de novo. A graça não tem nada. A graça também é arcaica igual Moisés. A graça, mas o pessoal, não, eu sou o pregador da graça, eu vivo na graça. Você vive atrasado também. Você está antes desse dia aqui. Achei-me no Espírito, ó, no texto da Almeida Corrigida Fiel, como que é mais claro esse dia aqui, ó. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Olha que interessante. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, com D minúsculo. Aí você vai... Como que a pessoa vai entender dentro de uma religião a parábola das 10 virgens? Não entende nunca. Porque ela está indo até mais ou menos. Ela até está indo... Ela até entendeu isso aqui, ó, 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Você vê que essa daqui já mudou. Essa Almeida Corrigida Fiel colocou com D minúsculo. Mas deixa também, D minúsculo. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão da terra. Aí a pessoa aqui, então o dia do Senhor é o juízo e tal. Aí quando ela chega aqui em Apocalipse 1,10... eu fui arrebatado no dia do Senhor. Aí ela pega isso aqui e vai perguntar para um pregador. O pregador vai olhar... Tem até na... Quer ver? Ó, essa King James Fiel aqui, que eu gosto do texto, mas eu não gosto dos comentários deles. Olha aqui. Como que a pessoa vai entender que a parábola das 10 virgens já ocorreu se ela tem uma Bíblia King James na mão? Fala para mim. Eu estava no Espírito... no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como a de uma trombeta. Olha aqui. Isso que eu vou ler para você é o que está exatamente aqui, ó. Vou mostrar para você. Aqui. Ó. Você conhece essa? BKJ. Olha a Bíblia. Capa parece um couro. Ela é uma Bíblia muito bonita. Só que dificilmente eu leio. O texto eu leio, mas essas partes que eu não leio nunca. Ó, aqui, ó, isso aqui. Aí você vai lá no finalzinho, aí você vai aqui, ó, quer ver? Tá aqui, ó, livro do Apocalipse, ó, Apocalipse. Olha como é a dificuldade de entender a Bíblia quem está na religião. Aqui, ó, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, tá aqui, ó, tá em vermelhinho aqui, ó, tá em vermelhinho aqui. Quer ver? Não consegue ver não, bagunça tudo, não consegue não. Aí tá aqui, ó, no dia do Senhor. Então eu vou ler para você aqui. Quer dizer, como que a pessoa dentro de uma religião, estudando teologia, ela vai entender Apocalipse 1:10? Que esse foi o dia que o ladrão veio, de surpresa. Olha aqui o comentário no texto, eu considero isso aqui como esterco, e vou explicar por quê. Apocalipse 1:10. Patmos era uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, próxima ao litoral onde hoje se situa a Turquia. Cerca de 80 quilômetros de Éfeso. Era conhecida como colônia penal romana. E Eusébio, aí ó, um dos pais da igreja. Esse Eusébio nunca colocou que dízimo nunca foi dinheiro. Que o que purificou foi o sangue, não a água de piscina. Que Salmo 122, versículo 1 ao 4, era para o povo de Israel buscar adorar Deus no templo em Jerusalém. Mas esse templo foi derrubado. Tá vendo? Um dos pais da igreja nunca falou isso. Então esse Eusébio para mim é menos que nada. Um dos pais da igreja relata que João foi liberto de Patmos pelo imperador Nerva entre o ano 95 e 98 d.C. O Espírito do Senhor conduziu João a uma experiência de êxtase espiritual, assim como ocorreu em Pedro, Atos 10:10, durante a qual lhe concedeu uma visão da realidade, normalmente inacessível ao ser humano. Nessa época, olha aqui, presta atenção, como que uma pessoa dentro da religião vai entender Apocalipse 1:10? O domingo já era conhecido pela igreja cristã primitiva como o dia do Senhor. Eu quero saber, eu queria, se eu tivesse condições, porque eu acho que o editor que escreveu isso aqui já até morreu. Eu queria ficar frente a frente com esse cara e perguntar para ele, mostra na Bíblia aonde está escrito que domingo era o dia do Senhor. Mostra para mim. Domingo era considerado pela igreja cristã primitiva como o dia do Senhor. Era, portanto, o dia em que os cristãos se reuniam como igreja, assembleia, e recolhiam suas ofertas. Então aqui ele está falando, ó, Atos 20,
capítulo 20, versículo 7. Vamos ver se domingo era o dia do Senhor. Atos 20, versículo 7. Então deixa eu colocar aqui. Atos, capítulo 20, versículo 7. Aqui. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte. E continuou o seu discurso. No primeiro dia da semana. Aqui está escrito o dia do Senhor? E era o dia do Senhor, o primeiro dia da semana? Aqui está escrito isso? Não. No primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana nós sabemos que é o domingo. O que tem a ver o primeiro dia da semana com o dia do Senhor? Zero. Não tem nada. Voltando lá, vê o outro que ele fala, Coríntios, o que aqui? Aí fala também que em 1 Coríntios 16, 2. Vamos lá. 1 Coríntios 16, 2. Vamos ver se realmente, às vezes eu estou equivocado. No primeiro dia da semana, cada um de vós pessoalmente separe e guarde, conforme Deus prosperou. E aí? No primeiro dia da semana. Aqui fala que é o dia do Senhor. Você consegue a dificuldade, você entende como é difícil uma pessoa dentro da religião entender a Bíblia? Por isso que dentro da religião, a Bíblia, a conta não fecha. Mas para mim, sem orgulho, sem soberba, a Bíblia para mim hoje é um livro de receita de bolo de chuva. Quando eu estava na religião, eu não entendia. Porque eu ouvia o cão guloso falar de um jeito, o lobo voraz falar, e eu chegava em casa e ia comparar, e não tinha nada a ver. Aí eu comentava, falava, peraí, tem gato nessa tuba, tá errado, não tá batendo, a conta não tá fechando. Aí você vem, eu tô aqui gratuitamente passando para você. Se você é um religioso e você quer dar crédito, bem, se não, continue na lavagem da religião, por mim é problema seu. Eu quero saber, eu queria que esse cara escrevesse, mostrasse para mim aqui, voltando aqui a Apocalipse 1:10, aqui ó. Eu estava no Espírito no dia do Senhor. Eu queria que esse gênio que escreveu essa letra azul aqui me mostrasse na Bíblia onde o dia do Senhor é domingo. Eu posso mostrar que o dia do Senhor nunca foi domingo. Nunca foi. E vou usar o texto dessa King James. Vou em Malaquias capítulo... Malaquias, cadê? Malaquias capítulo 4, versículo 5. Veja, no texto da King James. Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E aí? Dia do Senhor é domingo? Ou foi o dia do juízo? Foi o grande e terrível dia. Mas não tá bom esse aqui? Então vamos ver lá em Amós, vai. Vem em Amós, cadê aqui? Amós, cadê? Toda vez esse Amós eu não acho. 5, tá até marcadinho, 18 ao 20. Ai de vós que anseiam pelo dia do Senhor. Para que quereis vós este dia? O dia do Senhor será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse do leão e um urso o encontrasse. Ou encontrasse numa casa e encostasse sua mão à parede e uma serpente. Não será o dia do Senhor trevas e não luz? E aí continua. Então veja aqui o terrível dia do Senhor. Mas tem mais passagem aqui. Vamos ver aqui em Joel, capítulo 2. O que fala aqui em Joel 2? Deixa eu ver aqui. O dia da ira do Senhor vem. Tocai a trombeta em Sião e tocai o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Um dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e dessas trevas. Aí você continua lendo depois. Aí eu vou também em Sofonias. Vamos lá ver o que tem Sofonias. Cadê? Salmo. Sofonias, você toda vez eu esqueço. Sofonias 1, 7. Vamos ver a partir do versículo 7. Aqui, ó. Cala-te na presença do Senhor Deus, pois o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou um sacrifício e santificou seus convidados. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor castigarei os príncipes e os filhos da ré. E tal. Depois você continua, quer ver no versículo 14? O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Até a voz do dia do Senhor. O homem poderoso clamará ali. Aquele dia será um dia de indignação, um dia de tribulação e angústia. Quando ocorreu a grande tribulação, o cara pálida? Não foi. A grande tribulação não aconteceu em Jerusalém, no dia do Senhor? O dia do Senhor não durou 3 anos e meio, do ano 66 à metade do ano 70? Em
Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, não fala da grande tribulação? Então o dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito até a voz do dia do Senhor. Aquele dia será um dia de indignação, um dia de tribulação e de angústia. E aí? Ó, dia de trombeta e de alarme. Quantas trombetas foram tocadas no dia do Senhor? 7. E quando foi tocada a 7ª trombeta, Paulo falou: e nós, os vivos, seremos arrebatados quando soar a última trombeta. Mas Paulo morreu antes. Você entende? Por que que... Quando foi o cumprimento da parábola das 10 virgens? No dia do Senhor. Quando foi o dia do Senhor? Apocalipse 1:10, quando João estava de bracinho aberto, estava de braço aberto. Deixa eu ver na NVI que eu quero ler um negócio para você aqui. Olha aqui, ó. Na NVI fala assim, ó, no dia do Senhor achei-me no Espírito. No dia do Senhor. Você consegue entender a grandeza desse versículo? Eu falo, sempre eu toco nesse assunto. Eu vim entender a Bíblia quando Deus, aqui na minha mente, no Espírito, colocou assim, ó, esse dia do Senhor, ô cabeção, foi o juízo. Esse dia do Senhor foi quando eu voltei e julguei a nação de Israel. Esse dia do Senhor, ô cabeça de bagre, Deus falando comigo. É uma parábola. Deus falando comigo aqui, ô cabeça de bagre, cabeça de minhoca. Nesse dia foi que se cumpriu a parábola das 10 virgens, do trabalhador insensato, da colheita. Jesus não falou a parábola dos fins dos tempos, da colheita? Esse dia foi o dia que eu preparei para a minha ceia, para a cobrança de contas da nação de Israel. No dia do Senhor foi o que se cumpriu quando, em João 21, Jesus disse isso a Pedro. Ó, veja que coisa linda, vamos do versículo 20 embaixo. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Porque Jesus tinha falado a forma que Pedro iria glorificar a Deus, de que forma Pedro iria morrer. Aí Jesus falou: você vai morrer de velhice, as pessoas vão te levar de um lado para o outro. Aí ele olhou e viu João vindo, o apóstolo que escreveu o livro do Apocalipse. Aí Pedro falou: Senhor, e quanto a este? Aí Jesus respondeu isso aqui. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Por isso que foi escrito, ele estava lá no dia do Senhor. Você lê aqui, ó, antes, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança de Jesus, estava na ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele foi o testemunho. Para você ver que a coisa é tão verdadeira, que quem colocou ele na ilha de Pátmos foi Nero. Nero decapitou Paulo e Nero crucificou Pedro de cabeça para baixo. Por que que João, um apóstolo tão apegado, tão pregando o evangelho, por que Nero iria tratar João com diferença? Não, segundo a história, não está na Bíblia, então não posso falar isso, mas segundo a história, diz que Nero pegou João e jogou ele dentro de um tambor com óleo fervendo. Diz as histórias. E não caiu nem um fio de cabelo. Nero ficou tão irado que falou para os guardas: pega esse melancia rachada e leva lá para a ilha e deixa morrer lá. Foi lá que ele teve a visão, foi lá que ele obteve a revelação do dia do Senhor. Você consegue entender? Aí vem essa desgraça chamada religião, essa teologia lixo, esses mentirosos, esses professores de teologia lixo, e fala que o dia do Senhor, esse dia do Senhor aqui, o dia que João foi mantido vivo, chegou, João estava de bracinho aberto. Deixa eu até colocar na outra tela, que eu já estava assim, ó, de bracinho aberto, esperando o dia do Senhor. Aí vem esses cães ladrões, mercenários, e diz que o dia do Senhor era domingo. Aí eu mostrei para você em Atos e 1 Coríntios que não tem nada a ver. Que o dia do Senhor foi o juízo. E o primeiro dia da semana era domingo, simplesmente isso. Não tem nada a ver Lé com Cré. Eu ia ler muito mais coisa aí, mas deixa eu só ler um negocinho aqui, que está no versículo 13 aqui, que fala assim, ó. Mas ele respondeu:
A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora. Se nós formos lá em Marcos 13:32, assim disse Jesus: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Tudo bem, nessa época eu não sabia, mas quando chegou o dia do Senhor, aí, lá em Apocalipse 9, capítulo 13 ao 15, quando soou a sexta trombeta, foram tocadas 7. Quando soou a sexta trombeta, veja o que aconteceu. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, o dia, o mês e o ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Esse 1/3 estava profetizado desde Zacarias 13, do versículo 7 ao 9. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Na terra toda, 2/3 serão ceifados. Na terra toda foi dentro de Jerusalém. Ceifados e morrerão, todavia a 1/3 parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa 1/3 parte no fogo e refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu responderei: é o meu povo, direi, ele está, o Senhor é meu Deus. Quando aconteceu isso? Se cumpriu lá em Isaías 29, quando Deus, deixa eu usar esse aqui, o texto da Bíblia Viva 2002, que fica bem interessante isso aqui. 3 versículos, Isaías 29, do 1 ao 3. Pobre de Jerusalém, a cidade onde viveu Davi, ano após ano, seus moradores realizam festas religiosas nas datas marcadas. Mas eu quem? Deus, vou mandar um terrível castigo sobre ela. Todos vão chorar e lamentar muito. Jerusalém será exatamente o que significa o seu nome, Ariel, um altar coberto de fogo e sangue. Aqui que foi purificado como ouro e prata, os judeus. Eu mesmo serei seu inimigo, cercarei Jerusalém, vou levantar forte a sua volta para destruir. Balalá, 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 balalá. Você entendeu? Então, quando foi o cumprimento da parábola das 10 virgens? No dia do Senhor. Quando ocorreu o dia quanto tempo durou o dia do Senhor? 3 anos e meio. Metade de um tempo, metade de uma semana, 1260 dias ou 42 meses. O dia do Senhor deu início no ano 66, no início, e finalizou na metade do ano 70. No ano 66, começaram os primeiros conflitos na Judéia. Depois se estenderam até o mês de julho de 69, quando o general Tito, com o exército romano, cercou toda a cidade de Jerusalém. Durante 13 meses, durante 390 dias. E assim se cumpriu o dia do Senhor, o julgamento. Onde foi estabelecido? Apocalipse 21:3. Foi estabelecido o templo de Deus espiritual nos homens, ou seja, nos espíritos. E não existe mais templo terreno na terra dedicado a Deus. Todos os templos terrenos, seja sinagoga, sejam as chamadas igrejas, são templos de fraude, de mentira, de engano. Deus não está nesse lugar. Deus está em seu templo, que é espiritual, e está no meu espírito e no seu espírito. Tá bom? Então eu vou finalizar esta mensagem. Espero ter sido útil. E se foi, eu peço humildemente, gentilmente, que você venha dar aquele like, que você venha compartilhar esse vídeo, e se você não é inscrito, você se inscreva aqui, ative o sininho para você receber notificações assim que eu postar vídeo, tá bom? Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.